Shalom, queridos. Hoje, Isaías 47, 48. Porque é tudo mais fácil. 47, eu só vou citar o tema que é Isaías 47, está falando da queda da Babilônia. A queda da Babilônia está aqui descrita, fácil de entender, não tem dificuldade para você responder no questionário. Louvado seja Deus, não é? Está muito bom. Nós temos também Isaías 48, que também está falando da infidelidade de Israel. A infidelidade de Israel é repreendida. É um capítulo longo, mas também você já sabe como é que Deus faz, né? Que repreende. Você vai ler, não vai ser difícil, e nós vamos estar fazendo as perguntinhas do questionário dentro desse assunto. De Isaías 47 e 48. Aí agora eu quero conversar com vocês também, né? Um pouquinho só de comentário do 47, mas o foco mesmo é vocês lerem, porque não está difícil, não. Nesse Isaías 47, o Senhor anuncia a ruína futura da Babilônia, que viria a se tornar um dos maiores impérios de todos os tempos e responsável pela destruição de Israel e Judá. O impressionante é que séculos antes que tudo isso viesse a acontecer, Deus anuncia detalhadamente todas elas. De fato, a história da humanidade está em suas mãos. Deus anuncia tudo. Isaías descreveu a queda da Babilônia para os persas em 539 a.C. Mais de 150 anos antes do evento acontecer, os babilônios, os captores de Judá, se tornaram cativos. Em Isaías 47, nós lemos que quando conquistada a Babilônia, se tornaria um servo humilde, sentado no pó, um ato que representa um grande luto. As palavras filha da Virgem personificam o povo de uma cidade como uma jovem inocente, provavelmente significando que os muros da cidade nunca foram violados. O povo não seria mais terno e delicado como uma virgem por causa das adversidades que enfrentaria. Como servo dos conquistadores, eles teriam que moer a farinha sem se preocupar com suas roupas ou modéstia. Alguns deles teriam que fugir através dos riachos. Muitos deles seriam estuprados e abusados. Isaías 47, 3. Em Isaías 47, registra 47:4 registra a resposta de Israel quando eles teriam alívio vindo para eles por causa da derrota de Babilônia. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui tudo isso que o Senhor fala através de Isaías 47, e não é difícil, né? É fácil para entender isso aqui. 47, 48, a infidelidade de Israel é repreendida. 49, nós vemos também o servo do Senhor é a luz dos gentios. Louvado seja Deus. Aqui vocês vão fazer as leituras, eu vou fazer algumas perguntas. Não vai ter muita dificuldade, não. Vocês leem os capítulos 47, 48, 49, e eu faço as perguntinhas do questionário, ver que vocês entenderam, porque vocês estão vendo que tudo aqui, as mesmas coisas comuns de cada capítulo, as mesmas coisas, desobediência, castigo, desobediência, castigo, desobediência de quê? De Israel. As nações vencendo Israel, por quê? Porque está sendo castigada. Ela se arrepende, aí o povo, depois de arrependido, Deus vem e abençoa novamente. E
teve cativeiro foi porque Deus já tinha visto que eles tinham ido ao máximo. Tudo é porque Israel não conseguia se esquecer dos deuses do Egito. E hoje eu quero que vocês tirem essa lição. Esqueçam das imagens de lá do mundo. O Egito simboliza o mundo. Como igreja do Senhor Jesus, vamos esquecer dessas imagens do mundo. Ou aquele esposo que passou pelo mundão aí, que o Egito simboliza o mundo, o pecado. Então, Israel estava desse jeito, só atrasado, sempre voltando atrás, impedido da sua caminhada com Deus por causa disso. Então, aquele homem que é do Senhor Jesus agora, mas que passou lá no mundão, fazendo as coisas erradas, ele traz imagens. Eu digo que a palavra de Deus trouxe uma mudança desde maio de 2023, que nós estamos abrindo a Bíblia e lendo. E o foco é esse, apontando Jesus, mostrando como os escolhidos, como Israel, têm as fraquezas, assim também a igreja. Deus aponta Jesus como Redentor e aponta Israel. Jesus aqui está sendo já mostrando pela profecia, o profeta está anunciando tudo como seria, para a salvação, e Israel mostrando que a fraqueza era constante e que o Senhor não abandonou e assim também não vai abandonar a igreja. Mas eu quero que vocês saibam que as imagens têm que ser apagadas, não vai ficar a vida toda entristecendo o coração de Deus. Um homem que vem do mundo, fez tanta coisa errada, hoje está casado, por que não pegar a palavra de Deus para purificar o coração? Por que não fazer o que está se determinando? Estudar a Bíblia, 3 capítulos por dia, fazer o culto doméstico com seus filhos, porque quando o homem vem com essas imagens, atrapalha no casamento. E os filhos vêem um casamento detonado. Então, os filhos de Deus têm que fazer diferença. Quem vai mudar, purificar, vai lavar, fazer a lavagem, é a palavra é Jesus. Já cansei de dizer, mas não vou parar de dizer. É João, capítulo 1, versículo 14. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, o que é que deve acontecer? Você viu, todos que estão dentro de Gênesis, viu que quando Deus fez a mulher necessita de ouvir a voz de amor, o amor do homem saindo pela sua boca, não somente em atitudes, mas em palavras, porque você vê que ele diz logo, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aquilo soou nos ouvidos de Eva como algo emocionante. Aí prepara a mulher para ser uma boa esposa, são as palavras que o homem traz. Todos nós devemos entender isso. Então, ele passou pelo mundo lá fora, foi acostumado a ser atendido de uma maneira diferente. Ele não tinha que se esforçar, mas as mulheres que passou na vida deles é que se esforçava para satisfazê-lo. E não tinha que depender de palavras de amor, nada, porque lá fora é diferente. Então, vem para o Evangelho, formou um lar, tem imagens terríveis daquele tempo da prostituição. Não traga isso para dentro da sua família pensando que a sua esposa vai ficar toda melosa, toda assim, chegada a você, porque você está simplesmente deitando em uma cama junto com ela. É preciso falar, é preciso que faça o que Jesus disse. Deus deixou escrito que nós vamos chegar lá, nós estamos lendo a Bíblia, né? Eu estou mostrando a situação das imagens tristes que Israel trouxe do Egito na sua escravidão, de ídolos e toda imoralidade, porque as festas, os cultos dos ídolos, que são não nosso Deus, que não tem isso, mas os ídolos que não têm mão, que tem mão, mas não pega, que tem boca, mas eles são apenas aqueles que são adorados porque todo tipo de imoralidade acontece no cultos para ele. Então, o que é que acontecia com o povo de Israel? Logo que ele abandonou o Deus verdadeiro no tempo da escravidão. Eles estavam vivendo nessa promiscuidade, eles estavam vivendo desse jeito. Então, os ídolos para ele, que eles passaram lá no Egito, são bonzinhos porque satisfazem a carne.
nas festas, nos cultos dele, é carne, é todo tipo de moralidade. E o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que escolheu esse povo, as festas deles é para nós estarmos adorando a Ele, não satisfazendo nossa carne. Mas o diabo, em forma de ídolos, cada ídolo desse é um demônio, ele sabe que a maneira de atrair é através da imoralidade. Então, por isso que Israel não se esquecia, por isso que está Israel o tempo todo sendo castigado, as quedas. Então, a igreja está aprendendo, não pode repetir. Você vê com suas imagens lá do cativeiro do mundo, de indecência e de imoralidade, não queira que a sua esposa fique toda feliz com você simplesmente porque você é homem. É, a felicidade dela é saber é você ser um homem que ama como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Quantas palavras maravilhosas Jesus tem para nós como igreja. Por isso mesmo que a Bíblia é uma delícia, porque Jesus nos dá tanta palavra para nos animar, nos confortar, nos fazer prosseguir, nos fazer estar nos deleitando nele. E assim tem que ser o homem, falar coisas bonitas para sua esposa. Um homem cristão não pode ficar pensando que a mulher vai ficar atraída por ele simplesmente porque ele vestiu um pijama bonito e deitou. Não é isso. Ai, que roupa bonita, não, eu vou fazer assim. Quem é assim é o homem, que vê, é pelo ver, mas quem é assim é o homem, que é pelo ver, mas a mulher é pelo que ouve. E Satanás não deixa, não dá chance. Deus deu sabedoria ao homem, ele sabe muito bem que mesmo que a mulher estiver desajeitada, se ele estiver na sabedoria de Deus, ele vai dizer o que para sua esposa? Ô, minha filha, seus cabelinhos assanhados, mesmo assim, isso é tão linda, é tão maravilhosa para mim, eu amo tanto, que até com os cabelinhos assanhados, você é linda. Até com essa roupa que não está muito bonita, mas você embeleza até a roupa. E aí falar que ama, porque eles querem ouvir da mulher que a mulher ama. Nunca vai dizer se ele não provocar, ou então vai dizer de maneira mentirosa. Porque a mulher só pode dizer que ama quando ela quando mexe com ela, porque ela só tem a obrigação de ser submissa. O que Deus determinou para a mulher foi submissão. Então, quando o homem cumpre o seu papel de amante da mulher, ele fala palavras lindas, ele tem inteligência, só basta dar lugar ao Espírito Santo, porque ele sabe muito bem como olhar uma mulher que está com a camisola batida de todo dia e dizer: que lindo, até com essa camisola você é linda, você embeleza tudo, você é meu amor, eu amo você. Mas essas coisas Satanás não deixa dizer. É mais capaz dele olhar e olhar o defeito da mulher, olhar que já está envelhecida, que já tem as pelanquinhas aparecendo, e que veste uma roupa, está vendo as pelanquinhas. É isso que ele vê, porque Satanás faz isso. Cega, tira a inteligência, porque dá lugar, é claro. Porque se buscar a sabedoria de Deus, porque quando Deus diz que é para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, ele já podia notar que no amor de Jesus por nós, ele traz palavras que nós ficamos maravilhados e confiantes no amor dele. Então, o homem tem que aprender com Jesus, trazer palavras para sua mulher, que ela fique confiante no amor dele. Então, em nome de Jesus Cristo, não sejamos presos aos ídolos, às coisas que nós estávamos lá no mundo. No nosso caso, o ídolo era aquela mulher que é diferente da esposa, que fazia as coisas totalmente diferentes da esposa. Então, só é essa idolatria. Por isso mesmo que o Senhor, para o povo de Israel, não quer que o homem case já tendo outros, passado outras mulheres na vida dele. É a razão pela qual o Deus de Israel, ele casava, instruía os pais para casar seus filhos na adolescência, para não dar tempo de se contaminar lá fora. E se vivesse, passasse mais tempo, casasse mais tarde, confiando em Deus, em vida de oração, de jejum, para não cair nessa tentação. Um homem passado a adolescência e não tiver casado, hoje com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, ele pode jejuar, jejuar até chegar o dia do casamento, porque o jejum faz a carne ficar mole, não é? Então, tem recurso. Para Israel, que a cultura é essa, graças a Deus, eles casam cedo, eles não chegam a se contaminar, nem a moça, nem a esposa, nem o esposo, eles são preparados por Deus para casarem cedo por isso.
Mas, infelizmente, a queda da igreja é porque, na maioria das vezes, é por causa do casamento. É mulher largando o marido porque o marido não quer extrair os dentes. Imagina uma coisa dessa. O marido tem medo de extrair os dentes e a mulher não quer ficar com ele. O que é isso? Um homem vai falar palavras de amor para a mulher com a boca cheia de dente cariado? Ele tem que fazer o sacrifício. Foi assim que Jesus fez. É para amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Qual é a mulher que vai querer ser beijada por um homem com a boca cheia de dentes cariados? Pode se sujeitar, mas ali ela está sofrendo. Porque a boca já é um local onde tem tanta bactéria. Agora imagine a boca cheia de dentes cariados. Pois existe isso no meio da igreja. Os homens lá fora, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, mas só a fim de alcançar os prazeres que ele deseja no máximo, eles se cuidam, eles se preparam, ele fala coisas bonitas que a mulher não resiste. Por que é que as mulheres caem no papo de um homem lá fora que não é cristão? Quantas mulheres direitas que estão andando com Jesus, um homem que não é cristão, fala coisas tão bonitas para ela, nem que seja mentira, mas a mulher é movida por palavras de amor. E aí, pronto. Então, vamos aprender com Israel, os erros de Israel. Eles ficaram presos no Egito porque os ídolos levavam ele a toda sorte de coisas imorais. E hoje a igreja também tem que se prevenir. Por que, que estão sendo destruídos os casamentos? Porque o homem que se converte a Deus e casa com a Deus dá uma esposa e casa, eles estão presos no cativeiro que ele esteve na mão de Satanás com todo tipo de prostituição, porque antes do casamento, o contato de um homem com a mulher do casamento é prostituição. Então, vamos tirar lições. Eu estou vendo que o capítulo aqui está fácil de vocês entenderem, mas eu tenho que fazer analogia, porque a igreja precisa entender que tem que andar na santidade e tem que esquecer as coisas que viu lá no mundo e que vê. A santidade só pode ser com a constante meditação da palavra e uma vida de oração. Na meditação, você pratica a palavra, porque praticando é que não peca. Enchendo o coração da palavra, praticando a palavra, a sua boca só sai a palavra, e o Deus eterno vai estar tendo o prazer de você dizer diante de tudo e de todos: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu estou aqui acelerando o processo de Isaías, porque está sendo assim, coisas fáceis de se ler, de entender, e eu estou fazendo analogia para vocês entenderem que essas coisas que aconteceram aqui, no meio da igreja acontece, a prisão naquilo que passou lá no mundo, é a mesma coisa dos israelitas preso em tudo que passou no Egito. E por isso pecavam o tempo todo, e todo o tempo estavam as nações lutando contra elas e vencendo, porque Deus permitia como castigo do pecado. E nós vamos ficar como igreja tendo uma vida de decepções, o inimigo nos vencendo por causa do pecado, das prisões que estivemos lá no mundo e continuamos querendo fazer a mesma coisa no meio da igreja. O marido tem que ser esse homem amoroso que pega a mulher, coloca no sofá, bota a cabecinha no colo, fala coisa no ouvido dela, enquanto os meninos brincam, já fez o culto doméstico, as crianças já foram para a cama, mas se por acaso for no horário que as crianças estiverem ali ao redor, eles amam ver o pai se amando, dentro dos limites que pode ser visto. Então, ver o pai cochichando no ouvido da mãe, ver a mãe dando um cheirinho no pescoço do pai, ver essa cena é bíblico, é graça do Senhor, é misericórdia do Senhor para o lar ficar firmado nele e dizerem: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre.